everyone, welcome, sejam mais bem-vindos ainda nessa aula de hoje. Duas que eu vou gravar hoje, aulas bem importantes. Vamos trabalhar realmente agora bem focando no Enem, porque vamos falar de Reading Strategy, estratégia de leitura. Separei 3 estratégias de leitura para vocês. Vocês já aprenderam comigo em outros momentos, lá no segundo ano. Primeiro ano também acho que vocês tiveram essa aula dessas estratégias comigo. São 3 estratégias, hoje vamos trabalhar uma que se chama Prediction ou Assumption. Na próxima aula a gente vai falar sobre as técnicas de leitura Skimming and Scanning. Let's begin? Vamos começar? Olha só, Spanglês, comigo, teacher Patrícia Restier, e o tema de hoje é essa Reading Strategy, chamada Prediction ou Assumption. Você pode falar das duas formas, tudo bem? O que é isso? O que significa esse Prediction ou Assumption? É o ato de prever, de você presumir uma situação, fazer uma suposição. Assumption, por exemplo, significa suposição. Então, o ato de predizer ou inferir, ou seja, é a atividade pela qual a pessoa é levada a prever, deduzir conteúdo de um texto. Então, nesta técnica de leitura aqui, onde você está com o seu texto, com o enunciado do texto, antes mesmo de você fazer leitura, você vai inferindo algumas ideias de acordo com as coisas que são passadas para você no texto. Veja bem, a leitura é uma atividade que envolve constantes guesses, que são a questão das adivinhações, suposições, que são rejeitadas ou confirmadas à medida que se processa a leitura. Você pode usar o seu senso de experiência para ajudar a predizer as ideias de um determinado texto. Ou seja, essa técnica de leitura é aquela que você faz, primeiro, lembra lá da questão dos gêneros textuais, você olha para os gêneros textuais e logo em seguida você tenta adivinhar, né, baseado no seu conhecimento, que tipo de gênero textual você está trabalhando, pode ver aqui comigo. E aí, depois que você faz essa primeira parte, de você perceber se trata de uma tirinha, um cartoon, um texto acadêmico, uma música, um poema e assim por diante, você vai começar a tentar entender o texto. É muito difícil que você consiga entender todas as palavras, até porque, para isso, você tem que ter um conhecimento muito vasto da língua. Mas algumas informações como imagens, referências numéricas e outros tipos de situações podem te ajudar a tentar entender o texto até mesmo antes de começar a ler. Entender o quê? O tema dele, do que ele se trata, o que basicamente você pode esperar dele. Então, bota lá para a tela para a gente ver um pouco mais das questões que a gente faz com a prediction. Então, para tentar antecipar o assunto de um texto, o que você precisa? Coisas que você, de alguma forma, já carrega. Conhecimento prévio sobre o tema, que é o nosso famoso background knowledge, certo? E para isso, você tem que ter muita leitura, você tem que realmente colocar em prática muita coisa para que você possa ficar a par de situações, de todas as informações que você pode ter. Se for um texto sobre tatuagem, por exemplo, e você conhece como é feita uma tatuagem, todas aquelas questões que envolvem tatuagem, então, para você, com esse background knowledge, vai ficar um pouco mais fácil para você tentar entender o texto. Você também precisa de contexto semântico, contexto linguístico, já vou explicar o que significa isso. Contexto não linguístico, conhecimento sobre a estrutura do texto. Bora lá para mais informações sobre isso aí. Conhecimento prévio, como eu falei para vocês, que é o background knowledge, a bagagem de conhecimento que você carrega, né, é esse conhecimento do mundo, ou seja, a bagagem cultural adquirida pelo leitor, o seu entendimento sobre o assunto. Isso se dá através de leituras, de vivências, de você estar participando da sociedade, porque você não, né, você para saber das situações, das coisas, você precisa sair, né? Você não pode ficar no mundinho, você tem que ler, você tem que pesquisar, porque assim você vai adquirir conhecimento até de coisas que você não está no contexto, né? Uma coisa que você não vivencia. Conhecimento semântico. O que é isso? É o conjunto de palavras que formam o contexto imediato no qual a palavra desconhecida está inserida. Ou seja, descobrir o significado das palavras, ideias que antecedem ou vêm depois, e elas contribuem para o sentido total do texto.
compreender o significado do texto como todo, significado das palavras. Temos também aquela outra situação que é o conhecimento linguístico. Isso aqui é algo muito importante, até porque algumas palavras, elas vão ter várias classificações gramaticais. Então, uma palavra ela pode trabalhar como substantivo, também pode trabalhar como verbo, também pode trabalhar como adjetivo. Isso vai até mudando a tradução dela de acordo com o uso dela no momento. Então, esse conhecimento linguístico, que é você reconhecer se a palavra é um advérbio, substantivo, adjetivo, etc., é extremamente importante também. Bora mais lá para o outro, contexto não linguístico. Então, são as imagens, figuras, aquela parte mais básica e mais prática de um texto quando ele apresenta essas situações. Então, imagens, tabelas, números, símbolos, etc., que nos ajudarão a inferir, a dar um significado ao conteúdo de um texto. E para finalizar, a gente tem também aí o conhecimento sobre a estrutura do texto. O título, o subtítulo, a divisão do texto em parágrafos, principalmente se for um poema, uma poesia, você tem toda uma diferença lá nas estrofes. Também poderá ajudar na predição. Você saber que aquela estrutura daquele texto vai até te dar a ideia de que texto você está trabalhando. Quando você não tem lá no enunciado dizendo esse poema, essa música, às vezes eles não colocam no enunciado do que se trata, qual é o tipo de texto que você está trabalhando. Muito bem? Eita, quase perdi a voz agora. Então, falando sobre prediction, que é essa primeira técnica de leitura, que é o quê? Prever, deduzir, tentar inferir o significado do texto antes mesmo de você começar a ler. Temos aí esse flyer não, perdão, isso aí é uma capa de uma revista, né? Achando que era um flyer, não, a capa de uma revista da National Geographic chamado Traveler, ou seja, Traveler vem do verbo, olha aí como é que já muda aquela questão que eu falei para vocês aqui do conhecimento linguístico. Olha só, Traveler vem do verbo travel, que todo mundo conhece como viajar. Quando ele é acrescido dessas duas outras letrinhas aqui, que são sufixos, aí já vira a pessoa que faz a ação. Então, uma pessoa que viaja, né, tem esse ato de viajar, é um viajante, certo? Então, olha só esse texto. Vamos fazer aqui a nossa prediction baseada nesse pequeno texto dessa revista. Dê uma olhada aí vocês. Quais palavras vocês já reconheceram? Tá fácil de traduzir, a gente já consegue imaginar que tem a ver o quê? Tem a ver com viagens. É uma revista que parece que traz só assuntos sobre viagem, até pelo título, Traveler. Então, qual é o objetivo desse texto? São as perguntas. Quais os 5 artigos principais desta revista e como chegou a esta conclusão? E dentre os 5 artigos encontrados na capa, qual o principal? Eu quero que você justifique também. Vai pensando aí, aluno, vai olhando todas essas perguntas e pensando na sua resposta. Claro que eu vou dar a resposta aqui, mas eu quero que você também pense aí, tenha em mente que você está fazendo o que aqui? Treinando, usando a técnica de prediction, usando seu conhecimento de mundo, seu conhecimento semântico, conhecimento linguístico, conhecimento não linguístico e de estruturação do texto. Que, inclusive, na número 3, a pergunta é sobre isso, estrutura do texto. Aí você vai te dizer qual é o artigo principal. Então, vamos lá. O objetivo deste texto. Qual é o objetivo deste texto? Mostrar o quê? Lugares para viajar, dar dicas de viagem. Por que eu vi isso? Primeiro que estamos falando de uma revista que tem o título de Traveler. Se você conhece a National Geographic, você sabe que é um canal que passa sobre diversos assuntos nesse interim de viagem, de desbravar lugares, falar muito sobre geografia. Então, a gente já conhece que a National Geographic ela tem essa pegada. Logo em seguida, você tem aqui a palavra Paris, ou Paris, certo? Logo depois, você tem aqui 127, tem uma referência numérica. Então, 127, ways to travel smarter, né?
127 ways to travel smarter. O que é isso? 127 modos, jeitos de viajar de uma forma mais esperta. E aqui você tem mais uma informação dizendo road trip on Maui, ou seja, viagem, né, de carro, não é de avião, que é road trip, que é viagem de carro, bem aqui essa informação, para esse lugar chamado Maui. E aí temos aqui uma outra informação onde diz where to stay in Rome. Where to stay in Rome. Onde ficar em Roma, certo? E o que está se destacando aqui é a palavra Paris, né? Paris e a Torre Eiffel aqui aparecendo. And other places that changed our lives. Ou seja, Paris e outros lugares que mudaram nossas vidas, certo? Então, o objetivo do texto é esse, mostrar lugares para viajar, viagens de carro, lugares para você ficar, ou seja, dicas de viagem. Resumindo, é isso. Quais os 5 artigos principais dessa revista? E como é que a gente chegou a essa conclusão? Bem, a revista, né, você sabe, ainda tem isso aqui, ó, Tasmania Adventure, ou seja, Chasing the World's Cleanest Air. Indo atrás do ar mais limpo do mundo, que deve ser na Tasmânia, né? Aventura na Tasmânia, um outro lugar, inclusive. Então, temos aí várias informações pequenininhas e uma que está grandona. E todas essas informações pequenas trazem alguns lugares. Aqui é a Tasmânia, aqui é Paris. Opa, perdão. Agora foi. Aqui é Paris. E, inclusive, fala de outros lugares aqui que mudaram vidas. Só que ele não colocou que tipo de lugar é esse. Temos aqui para esse lugar chamado Maui, temos aqui outro lugar chamado Roma, e aqui ele não especifica nenhum tipo de lugar. Então, quais os 5 artigos principais? De acordo com toda a estruturação do texto, você tem aí como primeiro artigo principal o artigo do Paris, porque olha só o tamanho da letra, certo? Então, você já imagina que esse é o artigo principal da revista da National Geographic Traveler. Então, temos 1, temos 2, temos 3, temos 4 e temos 5. E por que eu sei disso? Pela estruturação, né? Pelo layout da minha revista, da forma que ele está se posicionando. Ou seja, todos os assuntos, basicamente, da revista vai estar na capa, como aparece aí. E dentre os 5 artigos encontrados na capa, qual o principal? Pelo que eu falei, né, gente? Olha só, a letra maior, onde está mais destacado aí, claro, tirando aqui a questão do Traveler, né, que faz parte, deve ser o nome da revista, é o Paris, Paris, com certeza é o artigo que está chamando mais atenção. Aí todo mundo concorda pelo tamanho da letra, pela questão de estar em negrito, pela própria fonte, e isso tudo ajuda a gente a responder essas perguntas. Muito bem? Inclusive estava aqui de uma forma maior, poderia também ter mostrado assim para vocês, mas deixei ali perto das perguntas, para que vocês olhassem a pergunta e olhassem também a nossa revista. Temos aí mais um outro texto. Trouxe 3 textos para vocês nessa revista, e esse aqui pequenininho, onde a gente vai ter que inferir o significado da palavra tax. E aí? É possível fazer isso? Eu tenho certeza, de alguma forma, que vocês nunca ouviram falar da palavra tax. É uma palavra em inglês. Mas, ao ler esse texto aqui, será que você consegue inferir o significado? Bora lá! Vamos começar a leitura e eu já mostro para vocês aqui, dá uma olhada, foca nesse texto, já dá uma olhadinha em todas as palavras e me diga se você já não consegue imaginar do que significa, o que significa esse nosso texto. Tá muito fácil, porque tem uma palavrinha aí, que inclusive eu acabei de colocar ela em vermelho, que ela chama atenção para outra palavra em português. E aí, vocês conseguem? Vocês conseguem me dizer qual é qual é o... Sumiu aqui a palavra. Qual é o significado da palavra? Agora sim, foi. Então, vamos lá. Loto. Chama a atenção de vocês? A palavra loto chama? Então, vamos lá. Lotto 649 is the official Canadian version of Lotto, the world's most popular form of lottery. E esta aqui chama a atenção de vocês? Já consegue imaginar, né? And which
You pick your own tax. Olha a palavrinha que a gente tem que inferir o significado dela bem aqui. And it's called 649. Because you select any 6 out of 49 possible tax. Outra vez ela aparecendo aqui. From 1 to 49. Your tax are entered in the Lotto 649 computer system, and if they match the 6 winning tax, mais uma vez a palavrinha aparecendo. Choosing in the draw, you win the great prize. Or if you have only 3, 4, or 5 tax, mais uma vez aqui, correct, you will win one of the thousands of secondary prizes. E aí, se eu perguntar para vocês do que vocês acham que esse texto se trata, porque eu ainda não traduzi, certo? A palavra loto e a palavra lottery chama atenção sim, não chama? Por quê? Porque parece muito com uma palavra em português, certo? Podendo ser até um cognato que parece muito com a palavra loteria. E fora que você, além da palavra lottery, que chama atenção para loteria, você tem muitas referências numéricas. Olha aqui, o 6, o 49... que é repetido, porque deve ser importante esses dois números aí, porque ele se repete bastante. O 6 de novo de 49, aqui aparece o 1 logo depois do 49, e fora a palavrinha teste que a gente tem que inferir o significado dela. E aí, vamos começar a traduzir? No caso, eu vou começar a traduzir, só que veja bem, vocês não teriam essa facilidade na tradução de todo o significado. Eu vou fazer isso, mas eu queria que vocês já tentassem inferir o significado da palavra tax. Olha só, Lotto 649 is the official Canadian version of Lotto. Então, a gente tem a palavra versão, a gente tem a palavra oficial, a gente tem a palavra canadense, que é um adjetivo pátrio, tá? Então, fala aqui, Lotto, que é esse substantivo, que é o meu, no caso aqui, meu sujeito. 649 tá parecendo que é o nome do jogo, certo? Então, Lotto 649 deve ser o nome do jogo. É o quê? É a versão oficial canadense de Lotto, que é um jogo na loteria. Então, 649 é o nome do jogo. The world's most popular form of lottery. Então, o que é isso? O que ele fala aqui também? Que essa Lotto aí, ela é a forma de loteria mais popular do mundo. The world's most popular, ou seja, a forma de loteria mais popular do mundo. Aqui ele começa a explicar como é que funciona o jogo e aí já introduz a nossa palavra tax, in which you pick your own tax, do qual você escolhe o seu próprio, a gente ainda não sabe o significado dessa palavra, vou deixar ela sem significado ainda. And it's called 649. E é chamado de 649. Because, olha essa conjunção aí, porque você o quê? Porque você seleciona 6 entre 49 possíveis, aí a gente ainda não vai traduzir esse tax, possíveis tax, from, de 1 a 49. Se your tax are entered in, ou seja, o que ele fala aqui? Ele diz assim, os seus tax que a gente não está traduzindo, são escritas no sistema do quê? Informatizado, né, do computador, da Lotto, computer system. And if they match, ou seja, e se eles derem match, combinarem, the 6 winning tax, os 6 ganhadores, que eu não vou falar que tipo de palavra é essa ainda, 6 ganhadores, chosen in the draw, ou seja, os 6 vencedores escolhidos no sorteio, in the draw, você ganha o grande prêmio, you win the great prize. Então, se é uma loteria, você tem, obviamente, um grande prêmio, great prize. Prize é prêmio. Or if you have only 3 or 4 or 5, ou se você tiver apenas 3, 4 ou 5 tax corretos, você ganha o quê? Thousands of secondary prizes. Aí você ganha outros prêmios. Gente,
se a gente está falando de loteria e de números, né? A gente trabalha na loteria com o quê? Com números. E aí aqui ele diz bem assim, aqui eu tenho certeza que fica muito mais fácil de entender. Então, se você tiver 3 ou 4 ou 5 tags corretos, o que você precisa ter? O que você precisa ter no jogo de loteria para estar correto? Os números. Quem pensou em número desde o início está correto. Então, tags significa aqui, nesse meu texto, números. Nós estamos falando de loteria, de um jogo chamado Loto 649. E se os seus tags estiverem corretos, você ganha, né, outros tipos de prêmios de segundo lugar. Então, a palavra tags vai ser números, tá? Ó, em que você escolhe o seu próprio número e é chamado 649. Seus números entram no jogo da Loto 649, no sistema do computador, porque fica lá registradinho que você fez essa aposta. Então, tags aqui, o significado dela vai ser números. Temos um outro texto chamado Shark Attack by Laura Daly. Temos uma imagem, que essa imagem não está muito boa, mas era a única que eu tinha desse texto, e você consegue ver aí algumas coisas. Já olha aí, já tenta imaginar do que vai se tratar o texto. O texto fala de quê? Temos 2 rapazes aqui, aparentemente um tubarão, todo mundo concorda, e logo aqui embaixo nós temos aqui outros tipos de peixe. Temos aqui o golfinho. Vocês conseguem ver? É um golfinho. E esse aqui acredito que seja o tubarão. Então, esses 3 aqui são golfinhos. E temos esse texto e logo em seguida as perguntas que a gente vai trabalhar também. Então, vamos lá. Começando a leitura do texto. Em 1989, in 1989, a teenager and 2 buddies, all of Newcastle, New South Wales, in Australia, were surfing in Pacific Ocean with a school of dolphins. Então, o que está dizendo aí? Em 1989, a teenager and 2 buddies, all of Newcastle, ou seja, um adolescente e 2 amigos lá de Newcastle, um lugar que existe em Nova Gales do Sul, na Austrália, estavam o quê? O que é o verbo surf? É o verbo surfar, né? Surfing. Então, aqui a gente tem o present continuous, né? Estavam surfando no Oceano Pacífico. Até aqui tá fácil a tradução. With a school of dolphins. Eu vou deixar para traduzir isso aqui depois, porque tem uma pergunta sobre esta palavrinha aí, então não vou colocar a tradução agora para vocês. E a palavra dolphins, para quem não sabe, é a questão lá do peixinho, sem ser o tubarão, que eu acabei de falar o nome deles, são os golfinhos. Dolphins são golfinhos. Suddenly, de repente, agitated, the dolphins started zooming under the boys, the surfacing and splashing vigorously. Ou seja, o que ele fala aqui? De repente, a gente consegue ver que essa palavra agitated é agitado. Os golfinhos começaram, também vocês conseguem reconhecer a palavra start, que é começar, dar início, e aqui ela está com função de passado. Então, começaram, até porque essa história está sendo contada agora, mas é uma história que aconteceu no passado. Não vou traduzir ainda a palavra zooming para você, porque tem uma pergunta também sobre essa palavra lá no nosso texto, sobre o nosso texto, então vamos deixar assim. Under the boys, embaixo dos garotos. The surfacing and splashing vigorously. O que ele fala aqui? O que acontece? Ele diz que começaram a... Opa, não vou falar a palavra, não posso falar ainda. Então, eles ficaram emergindo e espirrando água vigorosamente. Splashing, aqui no caso, vai ter a tradução de espirrar a água, né? Deu aquele splash e a água vai toda para cima. Adam saw a fin coming toward him. Então, o Adam, ele viu, também vou deixar essa palavra para depois, tem uma atividade sobre ela, vindo em direção a ele. Quando você vê essa palavra toward, é algo que está vindo, no caso aqui, em direção a algo, no caso dele. But it wasn't a dolphin. Mas não era um golfinho, ele achava que era um golfinho. It was a tiger shark. Ou seja, era um tubarão tigre. Não era nada de golfinho. The shark turned and attacked again. O tubarão se virou e atacou
novamente. Ele voltou e atacou novamente. The dolphins went after it. Os golfinhos foram atrás do tubarão. And the shark disappeared. E o tubarão desapareceu. Adam's human friends, também vou deixar essa palavrinha para a gente comentar sobre ela depois, helped him to shore. Ou seja, os golfinhos... Ah, não, perdão, os golfinhos não. Quase que eu dei a resposta desse human friends, mas vamos lá. É porque aqui ele fala human friends, mas usando human friends, mas na verdade tentando colocar, na verdade, uma outra palavra aí, que seria os amigos, né, amigos humanos, human friends. Adam's human friends helped him to shore, ou seja, entendeu a brincadeira que ele quis fazer aqui? Já vou explicar. He had cuts on his hip, thigh and stomach, but thanks to the dolphins, Adam lived to ride the waves again. Então aconteceu uma coisa bem chata com o Adam. Ele simplesmente teve os amigos humanos do Adam ajudaram ele para ir até a praia, mas ele teve cortes, né, no seu quadril, na sua coxa e no seu estômago, ou seja, ele foi realmente atacado pelo tubarão. Mas graças os golfinhos, os dolphins, o Adam viveu para poder pegar ondas novamente e surfar, to ride the waves again. Muito bem, olha só. Quantos tubarões você identificou lá na gravura? Lá na gravura eu já até dei essa resposta para vocês. Né? Você tem 2 homens aqui e você identifica quantos tubarões? Eu identifico 1 e eu identifico 2. Só que aí ficou, como essa imagem está um pouco confusa para mim, eu não sei se se trata de 2 imagens ou se trata só de uma. Portanto, isso aqui é um tubarão e esse aqui é outro tubarão. Eu identifiquei 2 tubarões. Isso aqui ainda ficou meio confuso para mim e eu identifiquei aqui 3 golfinhos. Mas isso está fácil, né? Então vamos lá na 2. Tendo por base o conhecimento que você já possui sobre o assunto, aponte que os tubarões e golfinhos têm em comum em sua aparência. Isso é uma questão de conhecimento de mundo, não tem nada a ver com tradução, com inglês. Então é uma coisa que, independentemente se você sabe a resposta, você sabe. Então, para quem não sabe qual é a questão da semelhança entre o tubarão e o golfinho, essa aqui. São animais que exibem nadadeiras na região dorsal do corpo. Então, há uma confusão aí, às vezes, entre um tubarão e um golfinho, onde você acha... Porque o golfinho, ele é um animal... O golfinho, estou ali falando, mas pode vir aqui comigo. O golfinho, ele é um animal mais tranquilo, né? Um animal mais amigável. O tubarão já nem tanto, né? Ele já não vai fazer tanta amizade com você. Coloca aqui atrás para mim o resto das perguntas para que a gente possa responder, por favor. Olha só, na número 3, olha só, procure adivinhar o significado das palavras em negrito. As palavras em negrito. Temos a letra A e temos a letra B. Deixa eu me posicionar aqui. Então, in 1989, a teenager and 2 buddies of Newcastle, New South Wales, in Australia, were surfing Pacific Ocean with a school of dolphins. Essa questão do school of dolphins, o que significa? Então, olha só, se você viu mais de um golfinho, você viu mais de um golfinho lá, né? Se você viu mais de um golfinho, então essa questão do school of dolphins, é só você imaginar quando você tem mais de um peixe no meio, você tem o quê? Um cardume, certo? Mais de 1, 2, 3, então você tem um conjunto ali de golfinhos. Então, School of Dolphins não vai significar o que a gente imagina. Porque school é o quê? A gente aprende que school é escola. Só que chega aqui, a gente vê que ele está sendo colocado em uma outra tradução, em um outro contexto. Então, aqui, School of Dolphins vai significar cardumes de golfinhos. Muito bem? Então, na letra B. Adam saw a fin coming toward him, but it wasn't a dolphin. Então, ele, lá no texto, quando eu falei com vocês que essa palavra fin eu ia deixar para traduzir depois, porque a gente está falando de quê? A gente está falando lá dessa palavrinha fin, que eu queria que você depois tentasse inferir a tradução dela. Vamos voltar no texto para a gente ver em que contexto ela está aparecendo? Bora lá para a tela? Olha só. Ela aparece bem aqui
no nosso texto, onde ele ainda estava achando que estava se tratando de quê? Estava achando que estava se tratando de golfinhos, mas não eram golfinhos, né? Se tratava de quê? De tubarão. Tanto é que, olha só, but it wasn't a dolphin, não era um golfinho. I saw a fin coming toward him. Onde é que aparece aqui no texto? Vamos lá, procurem no texto onde exatamente aparece a palavra fin. Onde aparece, também estou bem aqui. Adam saw a fin coming toward him. Mas antes disso ele fala, suddenly agitated, the dolphins start zooming under the boys, the surfacing and splashing vigorously. Então, de repente, agitados, os golfinhos começaram a zooming under the boys. Deixa eu só verificar uma coisa aqui. Isso, zooming under the boys. Que é essa questão de você... daqui a pouco eu falo sobre isso, porque tem uma atividade que a gente vai comentar sobre esse zoom, então vamos deixar um pouquinho para lá. Então, embaixo dos rapazes, os golfinhos começaram a ficar agitados. E aí o Adam viu mais peixes vindo em direção dele. E o que significa esse fin? Você consegue já imaginar o que significa esse fin coming toward him? Então, vamos lá. Olha só, quando eu falo Adam saw a fin coming toward him, a gente está falando do que ele acha que, né, tinha mais dolphins vindo, porque tanto o golfinho quanto o tubarão, eles apresentam ali a nadadeira, né, na região dorsal. Então, viu mais peixes com a mesma característica, pensou, tá vindo mais golfinhos. Só que, na verdade, esse fin que ele estava vendo era uma barbatana, né? Então, esse fin, a palavra fin, ou seja, Adam viu uma barbatana vindo em direção a ele. Então, ele pensou que se tratava de um golfinho, mas não era. Era, no caso, o tubarão. Então, olha só. Aqui na questão do fin, a gente tem aqui o School of Dolphins, que school vai significar o quê? Cardume, e fin vai significar barbatana, porque eles dois têm isso em comum, tanto o golfinho, o dolphin, quanto o shark. E na 4? Na 4, olha só. De acordo com o texto, qual é a razão para o comportamento dos golfinhos descrito na sentença abaixo? Lá no início do texto, ele mostra essa frase, né, do Adam com essa situação, que suddenly agitated, the dolphins started zooming under the boys, then surfacing and splashing vigorously. Então, o que os golfinhos estavam fazendo aí? Tentando derrubar o surfista? Opa, desse lado. Tentando brincar com ele, tentando atacar ou tentando alertá-lo do perigo. Lembrando que os golfinhos, eles não têm esse instinto dos tubarões. Então, com certeza, derrubar o surfista não era o que eles estavam querendo fazer, porque eles estavam agitados, eles estavam zooming under the boys, ou seja, fazendo todo aquele... girando, né, em torno dos garotos. E batendo a barbatana, se batendo, né, na água e jogando água de uma forma vigorosa. Não era para derrubar o surfista. Não era para atacar o surfista. E não era para brincar com ele. Por quê? Ele estava tentando alertá-lo do perigo. Porque o que estava acontecendo? Estava vindo ali um fin toward him. Lembra? Fin, F-N, aquela palavrinha que eu falei para vocês, que era uma barbatana. Só que o golfinho já sabia que se tratava de quê? Se tratava de um tubarão. Só que o Adam não, e os amigos não. Por isso que ele foi atacado. Então, os golfinhos estavam tentando alertar ele. A resposta ali é letra D. Na 5, utilizando sua habilidade de ler nas entrelinhas. Explica a expressão human friends, usado pelo autor. Então, quando ele usa lá a palavra human friends, numa parte lá do texto, deixa eu lá na TV para eu voltar na parte do texto. Bora lá comigo para a TV? Let's go? Isso. Quando ele usa essa questão de human friends, ele fala bem aqui, ó.
Ele tinha sido atacado, lembra? Atacado na coxa, no estômago, no quadril. Então, olha só. The dolphins went after it. O que significa isso? Os golfinhos, eles foram atrás de quem? Atrás do tubarão, do tiger shark, né? Que era o tubarão tigre. E aí o tubarão desapareceu. Adam's human friends helped him to shore. Ou seja, os amigos humanos do Adam ajudaram eles a chegar aí na praia, na parte onde você está mais seguro, certo? Mas ele usa essa questão de Adam's human friends para mostrar que, na verdade, o Adam tinha mais que amigos humanos, que eram os amigos que estavam com eles, né? Que o Adam não foi surfar sozinho. Também tinham os amigos golfinhos. Então, quando ele usa Adam's human friends, é para falar dos amigos que são os amigos, né, seres humanos. Porque os golfinhos também foram amigos deles, tentando alertar o Adam sobre o tubarão, né, o tiger shark. E é isso, pessoal. Agora chegou o momento do mão na massa. Vamos lá na TV rapidinho para eu poder passar o slide. Estou sem um passador. Vou pegar o passador aqui e já volta aqui para mim, por favor. Olha só. Chegou o momento do mão na massa. O que vocês vão fazer? Trabalhar com texto. Tem um texto enorme aí. Não fique bravo comigo, aluno, pelo amor, não fique bravo comigo, mas você precisa de um texto grande desse para você colocar em prática tudo que a gente aprendeu hoje sobre a técnica de prediction. Então, olha só, esse texto aí bem grandão, tem uma imagem, tem 3 slides de texto e temos aí as atividades que você vai fazer de acordo com o texto. Tudo bem? Temos mais outra atividade sobre uma outra questão que não é sobre o texto, tudo isso utilizando a técnica de prediction. Então, aqui você não vai muito trabalhar com tradução, você vai mais, na verdade, tentar inferir algumas ideias. E essa outra atividade que vocês vão também destacar aquelas que você possivelmente encontraria nesse texto aqui com essa imagem. Certo, pessoal? Tá fácil, não tá difícil não, parece ser muita coisa, mas é bem basiquinho. Na próxima aula, na nossa próxima aula, aula 11, salvo me engano, a gente vai trabalhar com mais 2 técnicas de leituras, que são técnicas que essas sim, você vai não fazer uma inferência, você não vai exatamente tentar prever, deduzir o assunto do texto. Você vai realmente ir lá no texto e trabalhar com elas. Vou explicar isso para vocês na próxima aula. So, see you next class. Bye, bye.